Olá, gente, tudo bem com vocês? Estou aqui com a minha filha. Ela vai falar um pouco de como foi que ela chegou aqui, por que que ela veio para aqui, né? O estado de saúde dela. Ela vai falar um pouco e como foi que ela melhorou, né? Ela vai falar agora para vocês e com vocês aqui, Kátia Melo, minha filha, que irá dizer para vocês como foi que ela chegou aqui e o que fez ela, porque ela já fez bolo hoje, acabou de fazer uma torta muito gostosa, né? E que antes ela nem podia nem falar. E ela vai falar agora para vocês. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou aqui no vídeo de hoje do canal Vida Abundante para falar com vocês, sobre como eu cheguei até aqui na casa da minha mãe. Por que eu estou falando isso? Porque alguns dias atrás, já tem um mês e dias que eu cheguei aqui. Eu estava em Salvador, na minha casa, e eu fui acometida com enfermidade, né? Eu já tinha um problemazinho que eu tinha feito uma cirurgia, né, de varizes, e essa cirurgia me complicou, não foi muito bom, né? E com isso, gente, eu piorei muito, né, na minha recuperação. Eu não tive uma recuperação boa por conta da cirurgia. Não sei o que aconteceu comigo, porque vamos dizer assim que eu fui a sorteada da vez. Então, passou-se o tempo e eu não me recuperei totalmente, sempre sentia uma coisa e outra, mas ia levando a minha vida assim mesmo. Porém, como eu falei para vocês, há um mês e dias atrás, não um pouquinho mais, né? Porque um mês e dias atrás eu cheguei até aqui, mas mais ou menos um mês e uma semana e meia, por aí, atrás, eu fui acometida com a chikungunya na minha casa, lá em Salvador, né? Por conta de, abaixo da minha casa tem um pessoal que tem um tanque grande, o tanque deles é aberto. E segundo os agentes de saúde que foram na minha casa, eles disseram que na rua que tinha esse tanque, que fica abaixo da minha casa lá em Salvador, no bairro que eu moro, 4 pessoas foram acometidas de dengue, né? E eu fui acometida também com a chikungunya. Então, segundo os agentes, eles morderam lá o pessoal de lá, essas 4 pessoas, e depois o mesmo mosquito veio e me mordeu também, me picou, né? Também. Então, assim, eu fui acometida, gente, eu vou contar pra vocês. Eu não desejo esse mal pra ninguém, porque eu já sentia umas dores. Em cima dessas dores vieram muito mais dores. Gente, eu digo que 3 vezes, quase 4 vezes mais. Muito ruim, porque eu já sentia quando eu fazia minhas coisas em casa por conta da cirurgia. Mas depois disso ficou muito pior. E eu fiquei muito ruim mesmo. Eu fiquei numa situação que eu pensei que eu não ia conseguir. Eu não ia conseguir me levantar mais da cama, porque eu não conseguia andar. Eu andava muito devagar, quase nada, né? Com a ajuda da minha filha, caçula. E eu não comia, muito difícil. Eu não abria os olhos, gente. Eu não olhava o celular. E a minha mãe, né, do canal Vida Abundante aí, ela ficou muito preocupada comigo e começou a falar com minhas filhas pelo celular de minhas filhas: cadê sua mãe? Onde é que sua mãe tá? Eu não tô vendo ela, porque eu falo com minha mãe quase todos os dias. Pode acontecer um dia ou outro, mas na maioria das vezes a gente sempre se fala, né, pelo zap. E ela não estava falando comigo, né, eu não estava falando com ela, e ela achou estranho. E ela pediu para minha filha, perguntou para minha filha, ligou e perguntou o que está acontecendo com sua mãe, porque minha filha é na correria de trabalho, né, as minhas 2 filhas, eu tenho uma filha de 17 e uma de 18, todas as 2 trabalham. E elas não teve como falar com minha mãe. Então, assim, a minha mãe perguntou como é que eu estava. Né? Vocês podem perguntar assim: mas você tem 2 filhas e ninguém te ajudou? Minhas filhas, elas trabalham.
né? Todas as duas trabalham, estudam, então a correria, a vida delas. Elas não têm muito tempo mesmo, sabe? E ainda nós somos cristãs, vamos também para a igreja, então, porque temos um compromisso com Deus, né? Alguns podem dizer assim, mas por que igreja? É porque nós temos um compromisso com Deus, né? Então a gente tem que ir mesmo na igreja, porque o Senhor nos abençoa tanto, nos dá tantas coisas, né? Enfim. Então, gente, eu só tinha minha filha de 10 anos, que ela, na verdade, é uma filha neta que eu crio, mas também ela ia para a escola. Ela era quem me dava as coisas, eu na cama, né? E eu fiquei muito mal. Gente, eu cheguei ao ponto de pensar que eu não ia mais viver, porque eu estava tão ruim que eu não conseguia olhar para ninguém, eu não conseguia levantar da cama, eu tinha febre muito alta. Eu não medi a pressão, eu não medi a temperatura, porque o meu termômetro está quebrado, está com probleminha, ele não está muito bom, está com probleminha, né? Ele acende pouco, então eu mas ele estava parado, né? Para o vídeo não ficar longo, gente, eu vou contar para vocês por cima assim, né? Então eu não medi a temperatura, mas eu creio que a temperatura era 39, mais ou menos isso. Não era menos que isso, porque era muito, muito quente, sabe? E eu queimava de febre, eu não tinha fome, eu não tinha vontade de levantar, eu não tinha vontade de abrir os olhos, eu fiquei lá, tipo, jogada, sabe? E a minha mãe mandou me buscar, eu vim, cheguei até aqui. E quando eu cheguei aqui, eu não vi a minha aparência, porque a gente nunca consegue ver, né, gente? E eu também, não sei nem como foi que eu consegui levantar, armar minhas coisas e vim, né? Uma pessoa foi me buscar, me trouxe. Então foi tudo muito rápido, eu cheguei aqui muito rápido. Aqui em Diaroba, Sergipe, né? E quando eu cheguei aqui, ela disse que eu estava muito mal, mas eu não via. Segundo ela, eu estava inchada, né? Ela achava que encontrou uma pessoa magra por não estar comendo, por não estar se alimentando, não estar, enfim, não estar sendo cuidada, né? De alguma forma. Então, ela achava que eu ia chegar aqui bem acabada. E eu cheguei aqui gorda, mas o gorda não era de gorda, era gorda de inchada mesmo. Então ela começou a me dar os chás dela, gente. E me dava chá. Gente, eu vou dizer pra vocês. Eu sou uma testemunha viva do chá. Ela tem aí no canal Vida Abundante um vídeo que fala sobre a vacidreira, sobre o capim santo. Outro vídeo ela tem também que fala sobre a Eva Balieira, Orar pro Nobre, vários vídeos, né? E a canela de velho. Essa canela de velho, gente, é vacidreira, Eva Botão, enfim, todos esses aí. Mas esses eu constatei que eles fizeram um bem tão grande para mim. Eu cheguei aqui na casa da minha mãe, me arriei na cama e fiquei acamada todos os dias. Sabe? Não me levantava porque eu não conseguia me levantar só para fazer as necessidades fisiológicas, né? Mas fora isso eu não me levantava para mais nada. Tomar um banho e tal, mais nada. E enfim, aí ela foi me dando ela me levou no médico, mas eu não queria tomar os remédios do médico, porque eu sei que remédio de médico, gente, não faz bem. Não faz, eu pesquiso também, ela pesquisa, e a gente sabe que não faz bem, porque eles melhoram uma coisa e pioram outras. Então eu não queria estar tomando essas coisas, né? Esses medicamentos. Eu não queria de verdade estar tomando. E eu disse para ela, mãe, eu não quero tomar esses remédios. Porque ela ficou com um pouco de medo da minha situação. Mas ela disse, Kátia, tome o chás. Eu disse, eu vou tomar o chás. Né? E eu comecei a tomar o chás, Eu estava tomando na minha casa, porém eu parei porque eu fiquei doente, né? Como eu caía doente, como o bicho, né? A chikungunya, que ela não chama de chikungunya, chama da agulha, me pegou. Então, eu acabei parei de tomar o chá. E quando eu cheguei aqui, eu continuei tomando, gente, foi muito bom. Minha perna, gente, estava estranha. Essa minha perna aqui, ela estava tão vermelha, essa parte dela aqui toda estava inchada e vermelha e roxa. Tudo ao mesmo tempo, eu não sabia como era aquilo não. E parecia que tinha um bocado de carocinho, era muito estranho aquilo, sabe? E quando eu vi, eu disse, meu Deus, eu não tinha visto ainda. Porque até então eu estava muito mal lá, né? E cá eu me levantei porque eu não sei se foi um ânimo, se foi Deus. Eu acredito mais que foi Deus que me fez levantar para me vir. Porque eu não conseguia me levantar, eu não sei, não me pergunte como eu cheguei. Eu só sei que Deus com certeza me trouxe. E quando eu vi a minha situação real, eu disse, meu Deus, como eu estou. E eu estava muito feia, a minha pele, ela estava estranha, carrancuda, assim, parecendo pele de... Sabe, eu não sei explicar, de couro de cobra, não sei, era uma coisa muito estranha, meu corpo estava todo assim. E ela começou fazendo, né,
E não foi só as ervas que ela usou, ela também usou uma folha chamada Ela de São João. erva de São João, né? Eu não conheço muito de erva não, viu gente? Ela conhece mais que eu. Então, erva de São João e com álcool, né? É uma coisa que ela faz, que eu não sei como é o nome, mas ela que sabe, né? Como é o nome, mãe? Ela faz com É um álcool. macerado de álcool. Como é o nome? Macerado, eu não sei também como a Macerado de gente álcool, alguma não. coisa assim, né? Que ela É o aprendeu. Ela álcool aprendeu, dentro, viu a gente? folha dentro do álcool, É né? a folha dentro do álcool, que ela E passava em deixa mim. lá de infusão. Pois é. E aí ela começou a passar porque ela já tinha aqui, e ela começou a passar em mim, começou a passar em mim. Eu sinceramente não achava que aquilo ia fazer um efeito. E ela fazia aquelas massagens e dizia, tem que fazer massagem, porque isso que dá, né? Nas juntas ele ataca, e realmente era todas as minhas juntas que doía. E era uma coisa muito estranha, além das dores na junta. E aquele mal-estar, aquela coisa que eu não conseguia ficar em pé, não conseguia andar, não conseguia muita coisa não. Não conseguia mesmo de verdade. E ela começou a passar aquilo em mim. E aí ela depois veio com azeite de oliva também Com alho. com alho. Gente, começou a passar. Aquele negócio ali é meio fedidinho, viu? É meio fedidinho, eu dizia, ai meu Deus, vou ficar fedendo, mas era remédio, né, gente? Remédio é remédio. E é um remédio natural que você não precisa estar tomando, comprando e nem, né, se acabando, porque é um remédio que não destrói a sua vida, muito pelo contrário, ele melhora tudo. Porque além de melhorar umas coisas que você está usando para melhorar umas coisas, já melhora outras. Então eu achei interessante, né? Há algum tempo já que eu já venho muito assim, observando que as ervas realmente, né? Desde aquele tempo passado, você sabe que os índios eles usavam essas folhas. Só que nós perdemos isso porque de um tempo para cá é remédio, a gente só usa remédio. Então eu vi que realmente é muito bom usar as folhas. Gente, é muito bom. Eu constatei, estou aqui hoje para contar para vocês o que aconteceu comigo. Olhe como eu estou e olhe como eu estava. Gente, eu não tinha alegria, eu não tinha vontade de rir. Tinha dia que ela conversava comigo, queria que eu risse, mas eu quase não ria, porque eu não tinha, era muitas dores, muita coisa ruim no corpo, um mal-estar que vinha, que eu não sei de onde vinha, mas vinha no corpo inteiro, aquela fraqueza. Mesmo ela me dando tudo, frutas, comida, mas não tinha jeito, eu ficava ruim do mesmo jeito. E ela me entupiu de comida, viu gente? Porque ela me entupia de comida, não, você tem que comer. Você tem que comer, você tem que comer. Esse misericórdia, eu já estou inchada, eu vou ficar gorda. Que eu já não sou muito, né, magrinha. E aí com isso eu disse, pronto, eu vou ficar gorda. Aí pronto, mas eu fui comendo e fui melhorando, gente. E eu glorifico primeiro a meu Deus, porque eu sei que foi Ele, que a honra é para Ele primeiro. E depois as ervas, que Ele próprio criou, né, gente? E nós sabemos que foi Ele que criou as ervas, né? Então eu glorifico a Ele, porque eu estou aqui hoje por causa dele e das ervas. Essas ervas aí que ela fala, né? Essas ervas que ela ficou boa do coração, que eu estava ao lado dela, quando o médico disse para ela, e para mim também que estava com ela, que ela não podia mais parar de tomar os remédios, porque se ela parasse, ela morria. Mas ela parou, aos poucos, claro, né? Tomando as ervas e tomando um pouco, diminuiu a quantidade de remédio, foi diminuindo até que parou de vez, e ela tá aí. Né? E o que mais me deixou assim, espantada, minha todos que viram a situação que ela ficou, foi isso. De ver ela assim, né? Também o aranto, gente, outra coisa muito boa. O aranto, tomei o aranto. Gente, eu era doida para tomar esse aranto. Porque pensa que é uma coisa difícil lá em Salvador, é o aranto. E eu tenho umas mudinhas assim pequenas que ela me deu. Mas aí eu fiquei doente, não pude mais cuidar das bichinhas, tadinha. E eu acho que elas até já morreram, até esqueci de perguntar, né? Minhas filhas lá em Salvador. E quando eu cheguei aqui com isso tudo, ela também me dava o aranto, viu? Ainda tinha o aranto. Gente, o aranto também é muito bom. Foram tantas coisas, gente, que se eu lembrar, tudo coisas saudáveis, maravilhosas, que me ajudou muito. Ah, gente, preciso falar uma coisa pra vocês. Ela me deu uma tal de uma folha de mamão. Gente do céu. Que folha ruim, que chá horrível, mas muito bom pra saúde. Muito bom. Agora o chá é ruim, viu gente? Vocês têm que ter sangue de barato para tomar ele. Mas é muito bom, gente. É muito bom, porque vocês vão tomar. Tome, se você tiver, você, alguém da sua família, tiver chikungunya ou agunha, como diz ela, que ela diz que a agunha é a mulher do Chico.
Então, completando, fica chikungunya. Aí ela não quer o chico, só quer a agulha. Ai, gente, É porque muito o Chico é mais engraçado. forte. Se Ela juntar com a aguinha faz sucesso. Ela diz que o Chico é mais forte, gente. Olha pra aí. É, né? Vai que é mesmo, né? A gente não sabe. Então é melhor não arriscar, né? Então, gente, como eu disse pra vocês, é ruim, mas é bom, viu? É ruim, é um ruim que é ruim, mas é bom. Não sei se vocês me entenderam, mas é isso mesmo. Tá bom? Mas eu quero dizer a vocês que eu estou bem. Vocês vão me ver aí, estou fazendo aqui com ela. Estou esses dias aqui, né? Até janeiro, estarei aqui com ela. Não sei dizer quanto, mais ou menos, de janeiro, mas a gente está fazendo aí receitas e muitas coisas, né? Juntas, graças a Deus, porque eu estou feliz por estar aqui com ela. Deus cria situações, né, para a gente estarmos juntas, e Ele criou essa situação para eu estar aqui com ela, né? E vocês vão estar vendo aí os vídeos, tá? Os vídeos de receita, né? Porque eu sei fazer algumas coisinhas, sabe? E sou salgadeira, mas não exerço a profissão, mas estou fazendo, né? Também tem um vídeo no canal aí que tá meio parado, mas eu vou ver se não anda, tá? Mas enquanto isso, vocês vão aí no dela, dá o like lá, tá? Se inscreve, comenta, que é bom o comentário de vocês, para a gente saber se vocês estão gostando, o que é que tá faltando, o que a gente precisa melhorar, porque às vezes tem alguma coisa que vocês querem melhorar, mas a gente não sabe se vocês não falarem. Então falem, comentem, digam aí o que é que vocês acharam que foi ruim no vídeo, o que é que vocês acham que tem que melhorar, o que é que tá bom, o que é que tá ruim, tá, minhas amiguinhas? Minhas amiguinhas e meus amiguinhos, não deixem de falar não, tá? Nós estamos aqui para interagir e aprendermos uma com a outra, trocarmos experiências, porque é muito bom, tá bom? Então, eu quero agradecer a vocês que ficaram comigo nesse vídeo até agora, tá? Muito obrigado, tá? Fiquem com Deus e que Deus abençoe a vocês. Um abraço. E vocês fiquem com Deus. Assistam esse vídeo se vocês gostarem. Agora, gente, se vocês não gostarem também, não tem problema não. Nós ficamos felizes do mesmo jeito. Vá lá e diga, eu não gostei. Dê o like, viu? Pode dar, não gostei também, não tem problema não. E comente lá, diga por que foi que você não gostou. O que foi que teve, porque afinal uma pessoa falar da saúde é muito importante, né? Então diga assim, o que foi no meio do vídeo, o que foi que você não gostou que foi falado. Não tem problema, pode falar, viu? E nós estamos aqui, estamos agradecidos. Se inscreva no canal se você não for inscrito e deixe o seu gostei ou não gostei, tá bom? E Deus te abençoe a todos quantos assistirem esse vídeo.